Bom dia, galera. Aqui quem fala é o Matheus Lopes. E, galera, como prometido, tô trazendo aqui mais um jogo pro canal, que é o Star Seed Unseen Trigger. E antes de começarmos a especificamente falar sobre o jogo, né? Fazer o guia completo, isso aqui vai ser um guia do Star Seed para os iniciantes, né? Antes da gente começar a falar sobre o jogo, suas mecânicas e essas coisas no geral, eu queria deixar claro algumas coisas. Primeiro, os vídeos que eu faço não é material reutilizado. São vídeos originais criados por mim, né? E eu sempre tenho umas ideias diferentes para trazer para o canal. Então os vídeos não são material reutilizável e também não são cópias. E segunda coisa, queria que vocês deixassem seu like, compartilhassem e se inscrevessem no canal para me dar uma força. E ativa o sininho de notificações pro YouTuber te lembrar que eu ainda existo. Então, agora vamos começar aqui a falar o que vai ter no guia. Primeiramente, galera, essa é a tela do jogo. A tela inicial do jogo é essa. Quando vocês entrarem para jogar o jogo, vocês vão ter que fazer um download do jogo, né? Baixar todos os recursos e todas essas coisas. Depois disso vai vir um tutorial para vocês. Depois do tutorial vocês vão começar efetivamente a jogar o jogo, né? Então, galera, vamos começar aqui, né? O guia. Star Seed Unseen Trigger. Então, galera, essa daqui é a segunda tela do jogo, né? A tela onde a gente começa a jogar efetivamente. E eu vou explicar cada uma dessas telas aqui, desses botões, dessas mecânicas. Bom, galera, a primeira coisa que eu tenho que explicar aqui para vocês é a classe de personagens. Qual é o nome das personagens, no caso? O nome da classe delas? Bom, o nome da classe das personagens são Proxy Runs. Elas são basicamente heroínas que salvam a Terra de robôs, né? E cada uma delas vem de uma cidade diferente. Depois também vou explicar sobre as cidades. Mas bom, galera, em resumo, elas são heroínas que salvam a Terra de robôs, basicamente. E de híbridos também, ciborgues. Elas protegem a Terra, basicamente. Então vamos lá. A primeira coisa para você ver aonde fica as heroínas, né? São chamadas de Proxy Runs. Os personagens é aqui. Você aperta nesse botão aqui, Proxy Runs. Que aí vai mostrar todos que você tem. Esse aqui é o próximo. Enfim, aqui são todas as personagens que eu tenho, né? Falta apenas duas. Depois eu mostro para vocês todas as personagens que eu tenho. Mas primeira coisa que eu tenho para falar sobre suas individualidades. Cada personagem tem uma individualidade. E cor também, né? Vou explicar primeiro sobre as individualidades e depois sobre as cores, né, das personagens. Bom, galera, primeira individualidade são as personagens de tipo ataque. O que as personagens de tipo ataque fazem? Elas atacam. Elas têm dano físico aumentado. Então o dano físico das personagens de ataque é aumentado. Quando você vê o ícone de uma espada, é ataque. No caso é attacker, né? Elas dão mais dano físico. Bom, seguindo, a gente tem as personagens de suporte. Suporte?
as personagens de suporte, elas têm dois tipos. Temos a suporte de ataque e a suporte de defesa. Um exemplo da suporte de ataque é essa daqui. Essa suporte de ataque, ela dá vida, né? Regenera a vida das personagens da sua equipe, no caso. E a gente tem a suporte de defesa, que é essa daqui. A suporte de defesa, ela também aumenta seus atributos, tipo ataque, defesa, porém ela não ataca, porque ela é um suporte de defesa. E bom, vamos explicar sobre a outra classe aqui, né? Parece muito com a de suporte, só que não é. Que é as personagens Ranged. As personagens Ranged são personagens de tipo energia. Como assim? Alguma personagem que tenha alguma arma ou tenha poderes de energia, elas são Ranged. Elas dão dano de energia, no caso, né? Dano puro de energia. E seguindo aqui para a última classe, as defensivas. No caso, Defensive. As defensivas, elas protegem sua equipe. Elas são as personagens tank, que vai tancar a sua equipe. Porém, temos algumas exceções nessas defensivas. Temos as defensivas de tipo ataque e as defensivas de tipo defesa realmente. Um exemplo de defensiva tipo ataque é essa daqui. Ela defende sua equipe, sim, porém ela também ataca. Esse é o diferencial dela. Bom, galera, agora aqui é uma defensiva que somente defende. Esse é um exemplo de defensiva que defende. Ela só defende sua equipe, ela não ataca, basicamente. Então, essas foram todas as classes, né? Que a gente tem. A gente tem ataque. A gente tem as classes ataque, suporte de ataque, tipo energia, suporte de defesa, defesa de ataque e defesa de defesa. Então agora a gente vai partir para as cores das personagens. Sim, a gente tem um sistema de cores. Vou explicar cada cor e que cada uma tem sobre vantagens sobre a outra. No caso, cada cor tem uma vantagem. Vamos explicar sobre as vermelhas. As personagens vermelhas, que são essas daqui, elas têm vantagem de cor contra personagens verdes, que são essas daqui. As personagens verdes, elas têm vantagem de cor contra as personagens azuis, que são essas aqui. As personagens azuis têm vantagem. As personagens azuis têm vantagem de cor contra as personagens vermelhas. São essas. As personagens amarelas, elas têm vantagem de cor contra as personagens roxas. E as personagens roxas têm neutralidade de cor contra as personagens amarelas. Então essas são todas as cores que a gente tem: vermelho, vermelhas, azuis, verdes, amarelas e roxas. Então galera, vamos partir para agora as raridades de cada uma. Na verdade, as raridades do jogo, né? Vamos aqui vamos partir agora para a raridade mais baixa até a mais alta. Bom, a raridade de personagem mais baixa é a SR1, a SR no caso. SR é a raridade mais baixa do jogo. Vocês estão vendo aqui, SR. Então, a raridade que é acima da SR, a SR1, também é baixa. Depois a gente tem as raridades que começam a ficar um pouquinho mais altas, que é as SSR. As SSR é uma raridade um pouco mais alta. A gente tem uma raridade ainda mais alta, que são as personagens SSR1. Que são um pouco melhores do que as SSR. E a gente tem uma raridade ainda acima da SSR1, que são as personagens UR. E aí depois a gente tem uma raridade ainda acima dessas personagens UR, tá aqui,
são as personagens UR1. A realidade aqui é assim, que é as personagens do R1. Opa, entendeu? São os personagens do R1, basicamente. Esse é um exemplo de personagem do R1. E depois a gente tem as personagens ainda acima das UR1s, que são as personagens MR, que é uma realidade ainda acima. Temos ainda a realidade acima das MRs, né? Que são as personagens MR1. Depois dessa realidade MR1, a gente tem outra realidade ainda acima dessa. Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Que é... Espera aí. Realidade ainda acima das MRs. Que são as LRs1, no caso. A realidade acima das MRs são as LRs1. Depois da realidade das LRs1, a gente tem as LR5, que é a realidade mais alta do jogo. Ou seja, a gente tem bastante raridade. A gente tem a SR, a SR, a SR1, OR, OR1, MR, MR1, LR1 e LR5. As personagens LR5 são da realidade mais alta do jogo. E você deve estar se perguntando, elas usam equipamentos para ficarem mais fortes? Sim, tem equipamentos. Bom, os equipamentos são os seguintes aqui para você equipar nas suas personagens, no caso. A gente tem os seguintes equipamentos aqui fornecidos, né? Para você ver equipamentos, você vai aqui em Gear. Aqui nessa parte aqui a gente tem os equipamentos que estão usando, tipo, tem máscara, luva, espada, blusa, sapato. Esses aqui são os equipamentos que a gente usa, né? E a gente tem as skills. As skills é para melhorar o potencial de dano da sua personagem, deixar ela no máximo, que é o level 3, né? E aí, depois que você melhora pro nível máximo, você fica mais forte. A gente tem a optimização, que também é para melhorar o nível de defesa da sua personagem. Aqui eu tô no nível 3 de defesa, mas ainda tem um nível ainda maior, que é o nível 4 de defesa. Então, depois que você melhorar a optimização, ela vai ficar mais forte. E o sistema de levels. Sim, a gente tem um sistema de levels aqui, que quanto maior for o level, mais forte você vai ficando. E aí, quando você chegar no nível máximo, você vai ter uma força muito alta. E também dá pra ver os poderes de luta. Os poderes de luta é o CP. Os CP são poderes de luta, no caso. E dá pra ver que a minha personagem aqui tem 67.505 de poder de luta. Então agora, depois de explicado isso, você também pode ver a história da personagem, que é o perfil dela, onde aqui mostra todas as informações da personagem, todo o seu perfil, né? E depois disso, depois eu vou explicar o outro equipamento lá, né? Que deixa também mais forte. Depois disso, você pode ver o nome das personagens, né? Vou começar aqui pela Rachel. Aí depois tem a Adele, a Arete, a Damiana, a Leila, a Patrícia, a Olivia, a Ambrósia, a Echidna,
a Gray, a Arin. E um detalhe interessante aqui sobre a Arin é que ela é a primeira personagem que você libera quando você faz o tutorial. Ou seja, ela é uma personagem gratuita que você ganha quando faz o tutorial. Você fez o tutorial, você já tem ela liberada. Ela já vem gratuitamente. Bom, partindo para a próxima. A Amy, Halona, a Ino, Balência, Snowbrew, Yuna, Iras, Elina, Anne, Eiko, Angélica, Brewhid, Charlie, a Melissa, a Sige, a Aurora, a Mana, Sherry, Diana, Kanata, Cia, Renas, Kaito, Cláudia, Taliafe, Aide, Arceus, a Fraser, Lídia, Yuri, Lizia, a Crimson, a Belebeta, a Isabela, a Lilian, a Faye, a Comete, a Erika, Eliana, Leinette, Tainá, Ellen, Ryu, Daria, Itos, Machina, Cat, Leia, Belly, Herádica, Ferrel, Meia e a última, Laios. Então, agora vamos para a parte, né, onde eu explico sobre o outro equipamento, né? Isso aí aqui. E galera, o outro equipamento que eu falo é os plugins. Os plugins, galera, eles são esses equipamentos com essas animações aqui. E o que eles fazem basicamente? Eles aumentam seu ataque,